Fala, meus queridos do nono ano, tudo bem? Que saudade de vocês, cara. Mas vamos lá, vamos continuar em casa, vamos vencer esse período em casa que a gente consegue se cuidar, né? Bom, eu trouxe hoje um bate-papo sobre imperialismo, ou melhor, os imperialismos, na verdade. A gente tem estudado muito no nono ano, né, o século XX, que é esse período que vai de 1900 até 2000. A gente sempre começou, na verdade, esse ano falando do finalzinho do século XIX, ali 1870, 1880, 1890, e logo caminhou para o século XX, que é muito do que a gente trata no nono ano. E agora, a gente falou tanto de Brasil, a gente dá uma voltada no tempo aí, como se a gente fosse voltar o relógio um pouquinho, para metade do século XIX, para a gente poder entender o que é o imperialismo, ou os imperialismos. Claro que o termo imperialismo ele tem muito a ver com a formação dos impérios, né? Formação de alguns impérios que estavam sendo consolidados a partir da metade do século XIX, na Europa e também no Oriente, sobretudo o Japão, que vai se tornar um imperialismo lá no Oriente, vai ser o grande imperialista daquela região. Por que eu estou voltando para explicar alguma coisa que se consolidou no século XX, ali nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, né? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, para entender o imperialismo, a gente precisa entender a segunda Revolução Industrial. Você deve lembrar que a gente, no oitavo ano, tratou da Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Deu os motivos por que aconteceu lá, o que foi a Revolução Industrial, né? O surgimento de máquinas, né? A forma de produzir mercadoria, que ela muda radicalmente do que era no século XVIII, e ela passa a ter uma outra forma de produção. Pois bem, agora a gente vai falar de um movimento chamado Segunda Revolução Industrial, que é fácil de entender. Se aquela primeira foi lá na Inglaterra, essa segunda era mais ampla. Ela era feita normalmente no hemisfério norte, ali nos países europeus, no Oriente, sobretudo no Japão, e também nos Estados Unidos. A gente tem um movimento dessa revolução que é mais ampla, quer dizer, ela não é só localizada na Inglaterra, né, para outros países, e ela vai além com algumas características. Bom, se a gente estava falando de produção, né, a gente precisa entender o seguinte: você lembra que na primeira Revolução Industrial, a grande questão na matéria-prima era o ferro e o carvão? O ferro para as máquinas e o carvão para alimentar a produção desse maquinário, né? A energia era o carvão. Para a gente ter uma comparação, olha como se torna mais sofisticada a segunda Revolução Industrial. Vem o aço, vem o petróleo, a descoberta do petróleo, todos os seus derivados começam a surgir, e vem também a energia elétrica. Então a gente tem uma gama de energias, né, de matérias-primas que são diferentes, né? Elas vão entrar um outro tipo de produção com esse tipo de matéria-prima. Se a gente para pensar na produção em si, né, como é que era feita? Bom, a gente tem lá a descoberta das máquinas a vapor, lá na Inglaterra, a criação delas. Quando a gente lá no século XVIII, quando a gente vê no século XIX, nessa revolução mais ampla, nessa segunda Revolução Industrial, a gente tem motores a combustão, a gente tem motores elétricos. Olha como dá um salto. E aí você começa a ter mais veículos, né? Você lembra que você já deve ter ouvido falar disso em geografia, sobre o Fordismo, o Taylorismo. Eu não vou entrar nessa questão, mas são modo Fordismo de Ford, né? Do carro, da empresa Ford, Henry Ford. E o Taylorismo, que é base no modelo de produção, que era você tentar produzir mais com menos desperdício de tempo, criando aquele, como a gente, eu vou até tentar botar depois para vocês, mas aquele pequeno trecho do filme Tempos Modernos, do Chaplin, que ele faz repete tantos movimentos e sempre muita correria, muito acelerado. É essa questão que o Friedrich Taylor está falando quando ele pensa o Taylorismo, quando ele conceitua o que vai ser um modo de produção daquela época e vira referência, né? Bom, então, a Revolução Industrial ela gera mais potências, mais nações com muito poder e produzindo muito. São chamados impérios que estão sendo construídos. Obviamente que a gente, quando fala impérios, a gente precisa entender o seguinte: nem todos foram tão poderosos
como a gente tem algumas referências, né? Quando a gente fala de imperialismo, por exemplo, o imperialismo até hoje ele não acabou. Esse é um processo que começa no século XIX e até hoje ele está rodando de formas diferentes. A gente, por exemplo, se a gente pegar a forma como a gente come, por exemplo, se você for no McDonald's, que eu também gosto, mas é uma forma imperialista, porque é uma comida que, na verdade, se tornou hegemônica, esse fast food, um modelo que ele é igual em todo lugar, que vem de um país, que cria ali um modelo, e esse modelo é espalhado para todo o mundo. Isso é uma forma imperialista, são várias formas. Se você pegar a seleção da França, de futebol, você gosta de futebol, você olha a seleção da França, você tem uma porção de negros ali, você fala, ué, engraçado, eu não sabia que a França era assim. Isso tem a ver com o imperialismo, né, com os domínios franceses na África e essa relação que foi criada, o quanto, na verdade, tem de, por exemplo, jogadores que são franceses, mas de descendência, por exemplo, argelina ou de outra nacionalidade africana. Tá? Então o imperialismo, na verdade, quando a gente fala dele, ele é um fenômeno que ele tem início lá depois da Segunda Revolução Industrial e ele até hoje não acabou. E o que significa esse imperialismo? Esses países que eram muito poderosos, eles precisavam, começando a produzir muita coisa, muitas mercadorias, né, com a velocidade que a gente está falando, com a energia melhorando, com tudo mudando, encontrar mercados para poder vender suas mercadorias. E eles, cada vez que produziam mais, precisavam de mais matérias-primas. Quer dizer, eles tinham que comprar matéria-prima barata de países mais pobres, que precisavam vender sua matéria-prima, não tinha tecnologia ainda que eles desenvolveram. Não tinham passado sequer pela primeira Revolução Industrial. Então, esses países, esses impérios, eles vão se colocar no mundo dominando politicamente, economicamente, militarmente alguns outros territórios pelo mundo. Eles escolhem dois continentes prioritários, a África e a Ásia. Isso é escolhido ali no ano de 1885 a 1887, na Conferência de Berlim. Eles sentam as principais nações, os impérios, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica, França, Inglaterra, sentam e pensam ali, Portugal, mesmo de forma menor, por isso que eu dei uma parada, mas pensam ali como se utilizar desses continentes, explorar esses continentes da melhor forma, jogando suas mercadorias, controlando economicamente e vai controlar também politicamente, controlar militarmente muitos espaços. Há de se fazer uma ressalva. A Alemanha e a Itália não se deram tão bem quanto os outros países nessa divisão dos territórios asiáticos e africanos. Isso é um dos motivos para a gente ficar sempre com ele aqui na cachola, porque a Alemanha e a Itália vão se juntar para organizar a Primeira Guerra. E aí eu termino por aqui. O imperialismo, esse movimento de saída dos países, dos impérios mais poderosos, o Japão lá no Oriente, saindo para a China, para a Coreia. A gente, como pensa hoje, né, o Japão dominando a China é muito maior. O Japão dominou parte da China. E dominou a Coreia, dominou uma série de outros países. Tá? Quando a gente para pensar nisso, a gente precisa entender o seguinte: esse movimento de saída para a África e para a Ásia gerou competição, gerou fortalecimento de exércitos. E isso vai ser o combustível principal da Primeira Guerra, que vai ser fruto da nossa próxima aula. Beleza? Paro por aqui e a gente se encontra amanhã para assistir essa aula aí e debater esse assunto. Beijo grande.